Olá, meus queridos, minhas queridas seguidoras, seguidores, vocês que estão aí passando, vendo esse vídeo, parem um pouquinho, esperem que eu tenho uma novidade quentíssima para falar para vocês. Uma informação bombástica. Querem saber? Então fica aqui até o final, hein? Hoje estou falando para vocês sobre as 4 emoções básicas do ser humano. Todo mundo as possui e nós precisamos nos aprofundar mais para nos conhecer melhor e ter uma alta análise, uma alta avaliação e um relacionamento saudável com todos, e principalmente, inclusivamente, com a gente mesmo. Concordam? Sim ou não? Deixa já seu comentário. E se você não me segue, começa seguindo aqui. Tem um vídeo todos os dias e toda semana falando nessa plataforma, aplicativos e redes sociais vizinhas sobre como manter nosso relacionamento saudável e nosso comportamento também bem equilibrado. Falando sobre as emoções, todos nós temos pelo menos 4 emoções básicas. E dessas 4 emoções básicas, vamos iniciar com o medo. Isso mesmo, o medo é uma das emoções mais primitivas e disparada na parte do cérebro límbico, que é onde ficam ou se localizam as emoções propriamente ditas. Quando a pessoa se depara com um evento perigoso, por exemplo, a amígdala, ela também dispara um comando para as glândulas suprarrenais e liberam no organismo adrenalina pura, puríssima. Por isso que o corpo reage. Porque ele recebe energia para obter força para lutar, reagir, fugir em alta velocidade. É isso que o ser humano faz. É isso que os viventes fazem quando sentem medo. Isso é bom ou é ruim, doutora? Vamos comigo e vocês vão saber já já. Vai! Quando o solinho tocar, você vai ficar, porque a magia já vai começar. Os animais também sentem medo, bem certo é. O réptil, por exemplo, que ele é dotado de emoções mais de raiva e de medo, mas o ser humano, especificamente falando, a tendência é refugiar-se, proteger-se, e a primeira emoção sentida por um ser humano é o medo. Quando a pessoa ainda está no útero materno, gente, a grande preservação do ser humano está no útero materno com o próprio embrião. Vocês sabiam que ele já tem essa tendência de se proteger, de se autoproteger? E porque ele já consegue identificar e começa também a liberar essa energia para paralisar situações adversas de risco? O embrião, o feto, a criança, o não nascido, exatamente. O que eu estou passando aqui para vocês é sério, é informação bombástica e vocês podem pesquisar depois. São sentimentos que podem advir de diversas experiências ao longo da vida, e a gente está vendo que o próprio não nascido já começa a se despertar ainda no mundo intrauterino, com essa emoção de reação, ação, reação. Podemos observar que os grandes acontecimentos mesmo são detalhes dentro, e acontece com movimentos e expressões do rosto e faciais no não nascido. Movimento desses embriões começam na 4ª ou 5ª semana depois da concepção. E durante décadas se pensavam que eram simples movimentos e reflexos. Hoje, através de estudos atualizados, modernos, se sabem que o movimento do neném no útero materno é uma reação espontânea a gestos que podem muito bem estar relacionados à questão do medo. Posso provar dizendo para vocês que existe um teste ainda no útero da mãe que o neném passa, o não nascido passa, que é uma agulhinha aqui enfiada para verificar como é que estão as frequências cardíacas, para que extrair um líquido amniótico para análise e verificar também se essas reações estão produzindo no bebê um bom desenvolvimento. Só que dói. E o bebê, quando percebe essa picadinha de agulha nele, a tendência é se esquivar, se esconder e até passar dias paralisados como forma de proteção. Porque ele já assimilou essa questão do medo. Então,
fica comprovado que o medo é o primeiro sentimento que o ser humano começa e a partir ainda do útero da mãe. Então é claro, né, gente, que eu acredito que eu já tenho respondido se realmente o medo ele é bom ou ruim. Como tudo tem moderação, é necessário a gente entender, né, que os medos são importantes para a vida, porque eles estão associados a situações que oferecem riscos reais. Esses medos são agentes protetores, pois quando se manifestam, o organismo se prepara para uma possível e importante reação. É o que eu mostrei através desse teste chamado de aniocentese, que é introduzido através de uma agulha na cavidade uterina. A partir daí, exatamente a fim de detectar possíveis defeitos genéticos, o bebê ele sofre com essa questão do medo e estados de choque, fazendo com que ele se proteja e fique verdadeiramente em alerta com próximos e possíveis agulhadas. Então vamos agora para a raiva. Assim como o medo também é uma das emoções mais primitivas e é disparada na parte do cérebro límbico, onde se localizam as emoções. Quando a pessoa se depara com um evento perigoso, novamente a amígdala, ela dispara o comando para as glândulas suprarrenais, que liberam no organismo a adrenalina pura, gente. Por isso que quando a gente sente raiva, a gente grita. Por isso que quando a gente sente medo, a gente grita. São os hormônios produzidos ali disparados através dessa glândula e assim comunicando com as outras glândulas do cérebro. E vão até as suprarrenais no caso da raiva. Os homens produzem a testosterona, que potencializa a decisão de lutar em vez de fugir. As mulheres também têm esse hormônio, gente, mas aproximadamente 20 vezes menor. A união entre a adrenalina com a testosterona, ela gerará o impulso para o combate. Por isso que quando nós estudamos o curso Casados para Sempre, lá na lição Batalha Espiritual, nós enfatizamos bastante a questão do homem trabalhar a habilidade que Deus deu de guerreiro e a mulher a habilidade de radar. Porque a raiva, então, é importante para o sentimento básico do ser humano, como sentimento básico do ser humano. Porque nos impulsiona as mudanças e nos coloca em estado defensivo. Porque também nos coloca em movimento para alterar uma situação de frustração, por exemplo. Porque em situações de perigo, impulsiona o ser humano a enfrentar, lutar e se defender. Se você sente essa emoção, se você está aí com esse emoji, não faz preocupação. Se estiver no nível de moderação, ele só vai servir para nos estabelecer limites e nos dar energia para mudar uma situação em que nos sentimos injustiçados. Entenderam? Então a raiva é produtiva e nos coloca em movimento para guerrear, defender, proteger, e assim vão nos fazendo capacitados para fazer algo, porque nos permite fazer mais, realizar mais, executar mais coisas importantes na nossa vida. Se não puder canalizar para fazer algo produtivo, dissipe a raiva, treinando mais forte, som alto, gritos, bata num saco de boxe, ande mais, corra mais, estraçalhe, dispare um ponto karatê, mas procure equilibrar a sua raiva. Gente, então a gente percebe aqui que o ser humano, ele é dotado de emoções. E as 4 emoções, raiva, medo, tristeza e alegria, elas estão altamente associadas a informações que são passadas, transferidas para o cérebro. Esses sentimentos que são vividos e reagidos de diversas maneiras por cada um de forma também particular. Eu quero aqui destacar a questão da tristeza. Porque nós sabemos que o medo, ele é produtivo, porque vai servir para eu ter minha autodefesa, assim como a raiva.
também ela é muito produtiva. Eu sabendo controlar a minha raiva, eu sabendo entender esse movimento, essa situação de defender, proteger e manter o meu controle emocional. Nesse sentido, a raiva é produtiva. Ao contrário da raiva negativa, que é essa que já se manifesta por meio da agressividade, com outro ou com nós mesmos. Mas aqui, eu quero dizer que no calor das emoções, que afeta de maneira bem significativa a função racional e agimos de forma primitiva, agredindo verbalmente ou até mesmo fisicamente, não é o que nós queremos, principalmente com a relação marido-mulher, marido-esposa. Então, muitas pessoas, quando não conseguem colocar essa raiva negativa para fora, de maneira que ela concentra, disparando esses pontos gatilhos em outras pessoas, ela também vai trazer automaticamente a terceira emoção básica do ser humano, que é a tristeza. A tristeza, ela não tem neurotransmissores, não tem hormônios. A tristeza é a ausência de alegria, de prazer, de satisfação, de motivação, de ação, de amor, de carinho, de paz, de perseverança. Essa emoção, ela é menos primitiva, exatamente porque ela pode ser encontrada nos animais mais desenvolvidos, como aves e mamíferos, por exemplo. É possível ver nos olhos de um cachorrinho quando está triste, porque ele possui, os animais possuem esse sentimento com maior vigor, com maior intensidade. É possível entender que um pássaro, quando para de cantar, significa que ele está em estado de tristeza. E na maior parte das vezes ele se manifesta por perdas e prisões. Como o ser humano também reage à tristeza? O ser humano reage à tristeza, muitas pessoas reagem à tristeza camuflando essa emoção. Por isso que a maioria dos humoristas, eles são depressivos, porque eles tentam divertir, fazer sorrir, alegrar as pessoas para tentar camuflar aquela emoção que está profunda nele, querendo que ela acabe rapidamente, e de maneira camuflada vai também de maneira inconsciente provocar um recalque. O recalque é o constrangimento, é a forma de você se autoproteger, querendo encobrir, encapar algum sentimento, alguma emoção que está querendo se disparar. E para mudar, as pessoas passam por cima da tristeza, acabando reprimindo a dor, a alegria, reprimindo o seu interior. Tem pessoas que transformam a tristeza em depressão. E aí muitas vezes é o cônjuge, o marido, que fica incomodado com a alegria da mulher, com o sucesso, a mulher com o sucesso do marido, ou vice-versa. Tristeza passageira aqui é diferente de tristeza duradoura. Tristeza passageira sugere algum fato específico com o fim de um relacionamento, por exemplo, um problema na família, um trabalho que não foi bem desenvolvido, mas que a médio ou a curto prazo é resolvido. Mas a tristeza duradoura, essa você precisa muito se preocupar, porque essa permanente e duradoura pode trazer transtornos e devastação. Ok, então nós já aprendemos sobre as 3 primeiras emoções básicas do ser humano. E hoje, aqui, nesse momento, eu vou falar de uma maneira mais pincelada sobre a alegria. A palavra do Senhor diz que quando nós louvamos a Deus, até a tristeza salta de alegria. Olha só como é maravilhoso. A alegria, assim como a tristeza, são emoções, mas emoções mais novas. E encontramos nos animais mais desenvolvidos também. Quando nos sentimos alegres, o cérebro executa esse seguinte processo. Preste bastante atenção. A área tegmental, ventral,
dispara o comando para o núcleo accumbens e libera o neurotransmissor chamado dopamina. Em conjunto, o núcleo de RAF libera serotonina. O hipotálamo libera a ocitocina e a hipófise libera a endorfina. E o sistema do ser vivo viverá a expansão de todas essas emoções, principalmente a alegria. Eu já falei muito com vídeos anteriores sobre esses elementos, hormônios da felicidade, do prazer. Mas aqui especificando a questão da alegria, nós podemos observar no ser humano que a alegria, ela funciona como um combustível que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Emoção reguladora que nos torna e nos faz a vida prazerosa e agradável. Não podemos viver, é óbvio, só momentos felizes. Isso é utopia. Nenhum ser humano vive o tempo todo só de felicidades. Mas também nós não podemos e nem devemos viver só no mundo da tristeza, só no mundo da tristeza profunda, porque isso vai nos remeter doenças emocionais na nossa alma. Então, a alegria, ela equilibra essas experiências de frustração quando nos vem, de desilusão e desafetos, ou melhor, afetos negativos em geral. A alegria, ela nos permite a preservação do bem-estar emocional diante dos acontecimentos estressantes que todos nós passamos. Então, ela gera a gratidão genuína da vida. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ter alegria genuína? Seja grato, seja grata. Ao invés de murmurar, louve, cante, só agradeça a Deus por tudo. Nos faz essa reconexão, essa interatividade espírito, corpo e alma, quando há na nossa essência o espírito da gratidão. Porque o espírito da gratidão vai nos remeter a uma alegria compartilhada de poder, um poder de multiplicar e contagiar a todos ao nosso redor. É tão bom, é tão maravilhoso quando alguém diz: oh, que bom que você chegou. Assim o ambiente ficou mais agradável com a sua presença. Em contrapartida, é tão chato, é tão reprovador quando alguém diz que a presença daquela pessoa está lhe fazendo mal e que ela vai precisar se retirar. Ela vai precisar se desligar de laços, ela vai precisar desvincular-se de amizades que foram cultivadas há décadas por conta de uma pessoa, por conta de acepções, por conta de muitas irregularidades no emocional daquela pessoa, que ela é mesma uma vítima porque não sabe, não consegue funcionar alegremente com a presença da outra, que só flore, que só traz felicidade. Então deixa que as emoções, o amor, a alegria, a raiva e a tristeza tome conta de você, mas que prevaleça a alegria em todos os teus dias, fazendo outras pessoas felizes também, principalmente você.